changed from the moment I met you. Nessa aula nós vamos falar sobre a bela e grande tarefa do autoconhecimento e do autocuidado. Ela é, na mesma proporção em que ela é bonita, ela é grandiosa. Então nós precisamos ter uma postura bastante assertiva e adequada para que a gente não se desanime diante dessa jornada, ok? Então vamos lá. A tarefa de autocuidado e de autoconhecimento, ela tende a assustar as pessoas, homens, mulheres, os jovens, porque ela parece grande demais para uma pessoa só dar conta. É uma tarefa que parece levar uma vida inteira, porque na verdade ela leva uma vida inteira, porque até o dia em que a morte chegar para nós, pode ter certeza que a gente não terá se conhecido 100%. Então, é um exercício para a vida inteira, só que quanto antes a gente começa, mais a gente fica familiarizado com ela, então mais ela se torna parte de nós. Então, a partir do momento que a gente começa esse movimento de autoconhecimento, a gente não quer mais parar, nunca mais. É um caminho sem volta, porque realmente é muito bom a gente ter controle da única coisa que a gente tem controle, que é sobre nós mesmos. E olha lá, né? Porque ainda assim esse controle é um tanto limitado. Mas é onde a gente tem condições, né, de fazer as reais mudanças. E muita mulher que vem para o curso pensando muito mais no momento em que ela vai poder ajudar o marido do que se ajudar. Ela esquece que se amanhã esse homem for embora, o que sobrou para ela? E não que a gente não deva fazer por eles por medo de amanhã eles irem embora, porque vai que não vai embora, né? Então a gente faz, e a gente faz bem feito. Só que a gente tem que saber que se amanhã a vida levar ele embora, seja uma doença, seja a morte, seja ir embora com outra pessoa, seja o que for, porque esse controle a gente não tem. Agora, eu não vou embora de mim, a não ser que eu morra. Eu não tem como eu começar uma outra relação amorosa sem me levar junto. Não tem como, se amanhã eu estiver adoecida, não tem como eu ficar alheia me olhando adoecida. Se eu adoeço, eu vou estar junto na doença comigo mesma. Então, o que cabe? Que eu esteja plena comigo mesma, que eu esteja inteira, que eu me conheça, que eu saiba exatamente os pequenos sinais do meu corpo, para eu saber se é hora de começar algo ou parar com algo. Que eu saiba colocar limite. Tem mulher que quer melhorar o casamento, mas não se conhece. Não sabe os próprios limites, não sabe... não quer que o marido pare de fazer as coisas, sendo que ela não sabe o tempo dela. Às vezes já passou há muito tempo o momento de aquela discussão parar ou aquelas alfinetadas, porque na verdade aquilo tira ela da sintonia e ela não soube sinalizar aquilo para o marido em tempo, simplesmente porque ela não sabia o próprio limite. Tem mulher que deixa o homem passar dos limites porque ela, por não ter segurança de que chegou no limite dela, ela não consegue então parar. E aí, se não tem um limite, por que é que ele tem que parar? Por que é que ele é obrigado a saber que já chegou ao nosso limite, se nem a gente mesmo sabe do nosso limite? Então, a tarefa de autoconhecimento, ela é um caminho sem volta porque a gente vai se apropriando de uma força da qual depois a gente não quer largar nunca mais. Mas muita gente prefere nem começar porque dá trabalho, e dá mesmo, só que vale muito a pena. Então é uma tarefa que tem as suas recompensas muito maiores do que as suas dificuldades. Então, o que acontece? Para que eu consiga fazer essa grande e bela tarefa muito bem feita, eu preciso de tomar alguns cuidados. E o primeiro cuidado é vir para a vida como grande. Porque se eu vier para a vida como pequena, aí que eu vou achar essa tarefa gigantesca. Então, a menininha, o menininho, eles têm muito medo, mesmo que já tenha ali seus 40, 50 anos. Se tiver na postura de menininha e de menininho, vão ter medo de começar essa grande tarefa de autoconhecimento. Porque tem medo do que vai descobrir, tem medo do tanto de coisa que vai ter que organizar, então prefere fugir. Eu não vou para o check-up médico porque eu não sei o que eu tenho que descobrir, mas o que você tem que descobrir, você tem que descobrir, ponto. Não adianta fugir. Eu não vou olhar para o meu relacionamento porque eu tenho medo do que eu vou descobrir. Você precisa descobrir.
porque é descobrindo que você, em tempo, vai poder fazer alguma coisa, porque depois que a coisa não tiver mais solução, não adianta você descobrir nada, e aí você poderá ter perdido uma grande chance. Então, primeira coisa, tem que estar na postura de grande, porque são os grandes que têm coragem de olhar. Os pequenos tapam os olhinhos porque eles têm aquela fantasia mágica de que se eles fecham os olhinhos e não estão enxergando nada, eles se tornam invisíveis. Então aqui nós vamos tirar a mãozinha do olho porque a gente não quer fingir de invisível. A gente quer, muito pelo contrário, se mostrar sem arrogância. Aqui não vai ter mulher nenhuma que vai ficar em cima do salto, pisando em cima de ninguém, muito menos do seu homem. Ai de vocês, alunos, saírem por aí toda arrogantes porque estão fazendo esse passo a passo de autoconhecimento e autocuidado. Não é para te arrogar, não é para te colocar um mulherão pisando em cima do seu homem, fazendo esse movimento de eu sou melhor, eu me conheço. Não é para isso. É para que você esteja grande e convide ele a sair da postura de pequeno, birrento, agressivo, que fala bobagens, que não tem comprometimento com o relacionamento, que não te ajuda, que não paga uma conta, que não tem a força do guerreiro. É a postura de mulher grande que vai convidar, que vai ser um espelho para que esse homem queira sair da postura de moleque e vir para a postura de homem, que banca realmente o fato de ser um homem dentro daquela casa. Porque enquanto você permanece como menina, você não convida ele a nada. Aliás, até convida a ser um moleque também. Daí ficam dois moleques, né? Enquanto ela reclama daqui, ele faz coisa errada de lá. Aí enquanto ela chora daqui, ele fica reclamando do lado de lá. E isso não ajuda na construção de um lar edificante que vá conseguir resistir às crises que todo casal passa. Tá bom? Então aqui o seu crescimento não é para que você se torne arrogante, não é para que você despreze e humilhe o seu homem. É para que você seja para ele um exemplo de que se é possível sim viver uma vida com total força, poder, brilho e sendo assim ainda convidar as outras pessoas ao nosso redor a agirem assim também. Então a primeira coisa tem que vir como grande para a vida. E segundo ponto, e como é que faz isso? Aulas anteriores, quando eu falei da retomada ao sistema familiar, de saber se reconectar e saber se despedir, né? É o bebezinho que sabe o tempo certo de ficar no útero, mas quando chega o momento de nascer, faz todo o movimento para nascer e vir para a vida. Então, precisa vir para a vida como grande e dividir essa grande tarefa do autoconhecimento em pequenas partes, para ficar menos assustador e para ficar possível de ser executado. Porque às vezes a gente tem que terminar um relatório, mas quando a gente pensa no tamanho do relatório, a gente se desespera e foge. Aí foge, vai arrumar uma coisa dentro de casa, vai fazer uma ligação, perde tempo na rede social, porque está fugindo daquela grande tarefa. Mas quando a gente fala assim, poxa, hoje eu vou selecionar os livros que eu preciso para fazer o relatório. Só de fazer essa pequena tarefa já está legal. Amanhã, desses livros que eu separei, eu vou começar a marcar as páginas onde eu tenho realmente que ler. Beleza. Daqui a 3 dias, eu já vou começar a ler 2 páginas por dia de cada um desses 3 livros que eu preciso. Ok. E assim, quando a gente vê, a gente já está com o cronograma todo pronto e o relatório já em vias de término. Quer dizer, eu dividi uma grande tarefa em pequenas tarefas, porque senão vai acontecer o boicote, porque o nosso corpo não quer sobrecarga, o nosso cérebro não quer sobrecarga. Então, se você falar, nossa, a partir de amanhã eu vou começar a fazer tudo diferente na minha vida, todos os aspectos da vida adulta eu vou fazer diferente. Vou já no próximo slide te mostrar quantos são, ou pelo menos os mais importantes. Daí a primeira coisa que vai dar é um susto e uma sensação de que não, isso vai ser muito desagradável. Aí já começa a boicotar, né? Então começa lá, início do ano, eu vou fazer atividade física todos os dias. Aí quando coloco todos os dias, o cérebro já vem e fala assim, não vai mesmo. Eu vou me encarregar de te mostrar que não é legal, porque
Não vai. Você não vai fazer atividade todos os dias porque o seu cérebro já vai te mostrar que você escolheu uma tarefa grande demais, que não dá prazer. Tem que dar prazer, porque nós somos movimentados pelo princípio do prazer. Então a gente tem que conseguir adequar a nossa realidade, fazendo de forma que a gente tenha um mínimo de prazer, para que o nosso cérebro esteja junto com a gente naquela tarefa. Então vamos lá. Aqui eu vou compartilhar com vocês as principais áreas da vida que nós precisamos estar bem. Existem outras, existem subdivisões, mas para simplificar, porque senão daria uma tarefa grandiosa, quase que impossível de ser feita, aqui estão as principais áreas que nós vamos cuidar. Saúde física, beleza e estética, a área espiritual, o lazer, a vida amorosa, os filhos. Não acabou não, Marisa? Não, tem mais. Relacionamento social, relacionamento com a nossa profissão, as nossas finanças, a nossa parte intelectual, relacionamento com o sistema familiar dele e relacionamento com o seu sistema familiar. Ao meu ver, essas são as áreas que, se a gente colocar uma atenção, a gente vai conseguir sim fazer dessa bela e grande tarefa do autoconhecimento, do autocuidado, uma tarefa bastante prazerosa, e a gente vai se sentir extremamente potente, extremamente vibrante e, obviamente, vou falar já daqui a pouquinho com vocês, nada é para ser feito de maneira penosa, não é para colocar tudo isso em prática de uma vez, porque senão vai pirar. Em cada aulinha daqui para frente, dentro desse degrau 2, eu vou te ensinar exatamente como fazer cada um desses pontos, tá? E aí, para começar, aqui é importante que você já tenha feito o seu exercício Roda da Vida. Se você não fez, você pare essa aula nesse exato momento, imprima a tarefa, faça, porque é em cima dela que nós vamos conduzir todo o restante agora desse degrau 2, tá bom? Então, a Roda da Vida é uma técnica, aqui eu adaptei para inserir os elementos que, para quem está cuidando do casamento, é importante inserir, né? Se fosse um curso só de autoconhecimento, algumas áreas aí da Roda da Vida que eu inseri não estariam presentes, mas como nós estamos falando de relacionamento de casal, não tem como eu tirar fora algumas áreas que são extremamente importantes para um casamento funcionar bem, tá bom? Então, nós vamos usar essa técnica porque ela nos ajuda a lidar com autoconhecimento, com estruturação do tempo, nas áreas mais relevantes da vida, que são aquelas que eu falei no slide anterior. Então, você vai aprender a organizar suas 24 horas, porque não tem como ter mais do que 24 horas. Então, a única saída é a gente estruturar bem esse tempo que nós temos. O ideal na Roda da Vida, agora você já fez a sua tarefa, eu preciso te dizer, você vai pegar a sua tarefa e você vai ver, né? Como é que está? Está bem equilibradinho ou não está? Na Roda da Vida, o que é mais importante, o que é o ideal, é que a gente chegue em 60% de preenchimento em todas as áreas. Esse é o ideal. Mas, Marisa, isso é muito difícil, isso é quase impossível, porque geralmente quando a gente está chegando em 60 aqui, outro aqui acaba diminuindo, enfim. Mas você precisa ter uma noção de que é o ideal. Porque senão você olha para aquela roda da vida pequenininha ali, bem baixinha, todos ali girando em torno do nível 3, do nível 4, e aí você não tem parâmetro, você vai achar que está arrasando, né? Ou então você está lá no 5 e está achando que está péssimo. Ai, mas o máximo é 10, eu estou no 5. Pois saiba que se você chegar em 60% das áreas, você já está legal, já está considerado um nível assim, pode manter, né? Nada impede que você chegue nos 60% acima, né? Que você extrapole os 60%, não tem problema. Mas é bom você ter esse parâmetro para não ficar com autocobrança, tá bom? E o mais importante também é você saber que na Roda da Vida, agora você pode pegar seu exercício e já fazer essa avaliação, é saber que não é muito legal ter alguns que estão lá embaixo e outros elementos que estão lá em cima. Então, alguns elementos você está no 8, no 9 e outros no 1. É melhor a Roda da Vida que foi construída aí, que você diagnosticou, que está mais ou menos todos os elementos no mesmo lugar, isso tem um sinal de equilíbrio e isso é preferível do que 1 ou 2 ou 3 elementos lá em cima
e os outros bem baixinhos aí em termos de investimento do seu tempo e da sua energia, tá bom? E esse exercício ele é um grande norte para que a gente possa fazer as pequenas e importantes mudanças na nossa rotina em busca de bem-estar.